Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado e chegou a hora de te atualizar sobre os destaques do Brasil e do mundo. Vamos juntos. Os economistas do mercado financeiro acreditam que o Banco Central deve promover hoje o terceiro corte seguido dos juros da economia. Se confirmado, o corte da Selic vai cair ao menor patamar desde maio de 2022. O Comitê de Política Monetária deve reduzir em meio ponto percentual a taxa básica de juros da economia, passando assim de 12,75% para 12,25% ao ano. Essa é a decisão aguardada pela maior parte dos economistas dos bancos. Se confirmado, esse será o terceiro corte seguido na taxa Selic, que deve atingir o menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano. A projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros tenha uma nova queda em dezembro deste ano e termine 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, a estimativa é de que a taxa Selic feche o ano em 9,25% ao ano. A queda na Selic deve influenciar na redução das taxas bancárias, com cortes de juros repassados aos clientes, no crescimento da economia, com o aumento do consumo e melhora dos investimentos produtivos, impactando aí positivamente no PIB e gerando mais emprego e renda. A baixa dos juros também deve melhorar as contas públicas, já que diminuem as despesas com juros da dívida pública e analistas estimaram que a redução dos juros pode gerar economia de 100 bilhões de reais em 2024. E agora a gente tem uma boa notícia para os moradores de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A tarifa do transporte público está zerada a partir de hoje. Pela nova lei, todos os passageiros poderão pegar ônibus das 8 linhas da cidade de graça, independentemente da idade. É estimado um investimento de quase 3 milhões de reais por mês e espera-se um aumento do número de passageiros em 50%. Atualmente, são 15 mil usuários por dia na cidade. Para suportar a nova demanda prevista com a gratuidade, a Prefeitura prevê adicionar mais 5 ônibus à frota atual, que passará a contar com 54 veículos. Com isso, a cidade passa a ser a 25ª do estado de São Paulo a adotar a gratuidade no transporte público. E o objetivo é que a tarifa zero estimule o uso do transporte público, gerando economia de dinheiro aos passageiros e de vale-transporte às empresas. Além, é claro, da redução da quantidade de carros nas ruas e, consequentemente, da população. E ainda falando de ônibus, uma plataforma digital de venda de passagens de ônibus registrou um aumento de 50% nos últimos feriados, na comparação com o mesmo período do ano passado. Somente entre novembro e dezembro são esperados 16 milhões de passageiros nas rodoviárias brasileiras. O turismo nacional tem dado sinais de aquecimento neste ano. Segundo o aplicativo ClickBus, a tendência de alta do mercado rodoviário brasileiro se deve ao valor das passagens de avião e ao aumento do conforto dos ônibus, o que faz os passageiros optarem por viajar pelas estradas e não pelo ar. Dados dessa mesma plataforma digital também revelaram que houve um aumento de 80% na compra de bilhetes de ônibus neste ano de 2023, na comparação com o mesmo período em 2019, antes da pandemia. Durante as férias no meio do ano, uma outra pesquisa do site Quero Passagem já havia identificado o crescimento de 57% na procura por passagens em relação a 2022. Segundo economistas, com a recuperação nos últimos meses do nível de renda e a queda da inflação, houve alívio no orçamento dos brasileiros e parte deles passou a fazer as malas com maior frequência, principalmente nas datas de descanso. A alta do custo do petróleo tem impactado no aumento do preço da passagem aérea. Com isso, cada vez mais pessoas estão vendo o transporte rodoviário como uma alternativa que cabe dentro do bolso e que muitas vezes torna possível as viagens a lazer ou a trabalho. Com 3 feriados agora em novembro, sendo eles Dia de Finados, Proclamação da República e Consciência Negra, além das festas de fim de ano em dezembro, a expectativa é de rodoviárias lotadas em todo o país.
2 anos atrás, quase 60% das empresas brasileiras adotaram o home office. No ano passado, o número caiu pela metade e agora está difícil para os trabalhadores a voltarem para o regime presencial. Após o confinamento causado pela Covid-19, as empresas têm exigido cada vez mais o retorno ao trabalho presencial, mas encontram uma forte barreira: os funcionários. Um levantamento encomendado pelas plataformas de moradia Quinto Andar e Imóvel Web mostrou que 42% dos cariocas que trabalham de forma remota escolheriam por procurar outro emprego, caso o home office chegasse a um fim em seu atual ambiente de trabalho. De acordo com a pesquisa, 36% dos trabalhadores atuam no esquema híbrido, enquanto 26% no regime totalmente remoto. Para quem adotou as novas dinâmicas de trabalho no pós-pandemia, a principal mudança passou a ser não perder mais tempo de deslocamento casa-trabalho, que no Rio de Janeiro tem um tempo de 48 minutos, segundo a pesquisa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada e até mais.